Pois é, agora tem que comprar, tá? Abençoar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguém comigo aqui? Amém. Pastor já me apresentou, sou Gabriel Nakayama, casado, tenho 2 filhos, mas quero correr aqui para a gente compartilhar e conversar sobre Jesus, amém? Eu moro em Imperatriz atualmente e Deus tem feito algo poderoso naquele lugar. Congrego na Ágape com o pastor Nonato, cuido dos adolescentes já tem 2 anos e esse ano vai para 3 anos, amém? Tudo para a honra e glória do Senhor, mas eu quero chamar a sua atenção para cá no nome de Jesus. Feche seus olhos onde você está, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer nessa noite, porque o Senhor é bom. Jesus, como é bom congregar, como é bom estar em união, em comunhão. Mas se nós te pedimos algo nessa noite no nome de Jesus, fala aos nossos corações. Derrama sobre nós, Jesus, derrama sobre os nossos corações, sobre nossas vidas, uma porção fresca da tua parte. Porque eu creio que teu evangelho é poderoso para alterar e para mudar destinos. E é por isso que estamos nesse lugar, porque o teu evangelho nos une, o teu evangelho nos fez conhecer uns aos outros, o teu evangelho ele é poderoso. E por isso, Senhor, no nome de Jesus, nos dá espírito de revelação e sabedoria, porque nós queremos compreender e entender a tua mensagem, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor bem forte no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Estou muito empolgado e eu quero trazer algo bem rápido ao seu coração. Ainda não é a mensagem, mas eu compreendo que Deus ele sempre quer fazer algo em nós. Amém. E depois que Ele começa a fazer algo em nós, Ele também nos usa para fazer algo através de nós. E uma das coisas que eu compreendo é que a nossa fome, a nossa intensidade, o nosso desejo, a nossa paixão por Jesus, ela precisa aumentar. Amém? Porque senão a gente fica vulnerável a vir cumprir ritos nesse lugar. E eu achei incrível, aqui tem uma programação extensa na igreja, oração 3 vezes por dia. Mas nós precisamos, de fato, entender o propósito de todas as coisas, para que nós não caminhamos perdidos, simplesmente cumprindo ritos. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver com a nossa paixão, com a nossa entrega, com a nossa busca. Ok? Então nós precisamos entregar para Deus o nosso melhor. Nós não podemos oferecer para Deus aquilo que não nos custe nada. E eu vejo Deus desafiando a igreja a sair de um nível raso para um nível mais profundo. E tudo isso, as programações, tudo aquilo que o seu pastor, os seus pastores impõem é para acrescentar, é para levar você a um nível maior. Então a sua oração deve ser: Senhor, me estica. Amém? Senhor, me estica ainda mais, porque eu quero ser parecido contigo. Quem quer ser parecido com Jesus aqui? Levanta a mão. Esse precisa ser o nosso desejo. Porque vir à igreja não nos torna igreja, irmãos. A Bíblia fala, eu acho que é Mateus capítulo 16 ou 17, que o que nos faz ser igreja é uma revelação de quem Jesus é. O que nos faz ser igreja é quando eu começo a ser alterado por Deus, é quando eu começo a ser mudado por Jesus, é quando as pessoas conseguem ver Jesus em mim, é quando eu me torno um bom esposo, é quando eu me torno um bom filho, é quando eu me torno um bom líder, é quando eu vou começando a melhorar em algumas coisas que um dia eu errava muito. É quando você começa a diminuir, é quando a sua natureza pecaminosa começa a se esconder e Cristo começa a aparecer em você. Amém? Para que a glória de Deus possa nascer, a glória do homem precisa morrer. Jesus, ele só é real em nós quando nós perdemos toda a nossa beleza, para que a beleza de Deus, ela se sobressaia agora. Existe um texto que eu gosto muito, é Deuteronômio 29, 29. A Bíblia fala que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos vossos filhos. Diga amém. Fala assim: Senhor, eu quero viver por revelação. Amém? Então nós precisamos viver por revelação. Aleluia. Vocês estão comigo aí? Pessoal da mesa de som, consegue colocar um fundinho para nós, por favor? Estou me sentindo em casa, viu? Estou até pedindo aqui. Se tiver um tecladista, não tem problema não. Amém? Pessoal, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13 ao 35, conta uma história muito interessante.
E essa história conta que existia 2 jovens a caminho de Emaús. Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Presta atenção. E esses jovens estavam caminhando. A Bíblia fala, e se você for ler, você vai ver que eles estavam tristes. Por que eles estavam tristes? Porque Jesus tinha sido morto. Jesus tinha sido crucificado. Mas quando eles foram procurar no túmulo, Jesus não estava mais, pastora. E eles pensaram, poxa, Jesus não ressuscitou. Porque Jesus era um profeta, amém? Eles viam Jesus como profeta, como filho de Deus. Não a maioria dos judeus, mas eles viam e eles acreditavam que nele estava a redenção. E sabe o que acontece? Resumindo a história, Jesus vê esses jovens caminhando, Jesus se aproxima e começa a conversar com eles. E eles começam a explicar para Jesus o que estava acontecendo. Só que a Bíblia fala que Jesus, ele começa a discorrer as Escrituras, explicando para esses jovens, desde Moisés, passando pelos profetas, até apontar para ele mesmo, ele começa a falar do que estava acontecendo. A Bíblia fala que eles chegam no seu determinado lugar em Jerusalém, Jesus quer ir embora, mas eles não deixam Jesus ir embora. A Bíblia fala que os seus olhos estavam tampados, eles não conseguiam ver que era Jesus ainda. Você pode ir lá em casa, amém? Para a gente ganhar tempo. E sabe o que acontece? Eles não deixam Jesus ir. E a Bíblia fala que Jesus senta na mesa com eles, Jesus parte o pão. E Jesus dá o pão para eles. E a Bíblia fala que os seus olhos foram abertos. Presta atenção. Jesus vai embora, Jesus some, e eles começam a cutucar uns aos outros. Daniel, você percebeu que quando ele nos expunha as Escrituras, o nosso coração estava sendo aquecido? Existem 4 coisas que eu aprendo com esse texto. A primeira coisa é, as Escrituras, ela aquece o nosso coração. Glória a Deus. Segundo, somente nas Escrituras temos a esperança, porque eles começaram a ter esperanças porque eles estavam tristes. Terceiro, somente ao comer o pão, os nossos olhos se abrem. É somente se alimentando da palavra que nós conseguimos olhar e enxergar Jesus. Por último, não basta apenas termos um coração aquecido, mas precisamos estar com os nossos olhos abertos. Amém? Porque eles relatam que enquanto Jesus falava, enquanto ele discorria as Escrituras, eles estavam com o coração aquecido. Só que o texto só revela isso no final do capítulo. A Bíblia fala que seus olhos foram abertos. Então, a perspectiva profética que eu tenho para os últimos dias é que nós precisamos estar com o nosso coração aquecido. Porém, entretanto, todavia, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. Porque coração aquecido fala de experiência, irmãos. Olhos abertos fala de convicção. Hebreus 12, 2. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Eu quero deixar essa palavra para aguçar a sua fé, para motivar o seu coração, de que você precisa estar com o coração aquecido, lendo a Bíblia, orando ao Senhor. Isso fala de experiências, de uma programação. Mas a convicção é permanecer com os olhos abertos, olhando para Jesus, decidido todos os dias a permanecer. Quem tem vontade de desistir essa semana da caminhada com Deus? Não tem vergonha não, levanta a mão. Vou abandonar tudo, vou deixar a célula, eu cansei. Irmãos, há mais ou menos um mês atrás, talvez 3 semanas atrás, eu pensei em não ser mais pastor. Eu falei... Mas a Bíblia fala em Jeremias capítulo 20, verso 9, que existe um fogo cerrado no nosso peito, que não nos dá descanso. A Bíblia fala que Jeremias pregou 40 anos e o povo não entendia. Agora só, imagine, pastor, já o senhor 40 anos, só um exemplo, está repreendido. 40 anos pregando em Rondô e o povo não compreendendo a mensagem. O senhor fazendo culto e programação. Jeremias que quis desistir, mas eu quero te dizer uma coisa. Aquilo que está dentro de você é maior do que aquilo que está no mundo. Aquilo que está dentro de você é mais poderoso. Eu sempre digo que se os obstáculos nos distanciam de Deus, se os obstáculos, se os problemas nos afastam de Deus, nós estamos dizendo que esse problema é maior que Jesus. Nós estamos dizendo que esse problema é maior que Deus, seja no seu casamento, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Eu quero te dizer uma coisa, o nosso Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Se está difícil com Deus, imagine sem Deus. Se você está passando perrengue com Deus, eu quero te dizer uma coisa, permaneça.
A Bíblia fala que Ele é o nosso braço forte. Ele é o nosso conselheiro. Amém? Se eu conseguir, você consegue. Hoje no acampamento eu deixei um pouquinho de curiosidade nos jovens e adolescentes, porque eu comecei a contar um pouco do meu testemunho. E quando eu falei que casei com 16 anos de idade, eles olharam assim, ó. Você quer ver quando eu falo a idade do meu filho? Quando eu falo a idade do meu filho e quando eu falo a idade que eu tenho, eles começam a fazer a matemática. Então geralmente eu nem falo. Mas se Jesus ele deu um jeito na minha vida, Ele pode dar um jeito na sua vida. Mas sabe qual é o problema? Nós queremos tudo no nosso tempo. Sim ou não? Ô Senhor, faz. Por que não hoje? A gente ainda canta música, né? Por que não agora? Vem, derrama do teu Espírito. Senhor, entra na minha causa. Senhor, opera um milagre. Senhor, faz. E você precisa continuar orando. Mas o tempo quem determina é Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Se Deus não está fazendo ainda, é porque Ele sabe do tempo que Ele precisa para tratar algumas coisas em você, para que Ele derrame a bênção dEle. Eu quero te dizer, e quando Ele derramar, te prepara, porque vai ser recalcada, vai ser sacudida, vai ser transbordante. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quem crê nessa palavra? Sabe qual é o nosso problema, igreja? Infelizmente, eu falo isso com o coração talvez pesado, mas o nosso problema é que nós pouco se relacionamos com a palavra de Deus. E as promessas que Deus tem para nós estão nessa palavra. Você precisa primeiro ter uma cosmovisão, não só do fim, mas daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele vai fazer. O nosso nível de intimidade precisa subir. Eu preciso começar a amar o Senhor. Eu sei que é estranho, uns cabas barbudos já de 40 anos, falando, papai querido, eu te amo. Papai querido, tu és o meu amor, tu és cheiroso. Às vezes o caba não é carinhoso nem com a esposa em casa, e ele não consegue se relacionar com Jesus, mas eu quero te dizer uma coisa. Você é filho. Amém? Eu nunca vi um homem, por mais que a sua masculinidade seja definida ao ponto de talvez ser um pouco feminista, mas irmãos, eu nunca vi um homem não se quebrar diante de Jesus. Sabe o que você vai fazer? Você vai chegar em casa, você vai sentar na sua cama, você não vai nem ler Bíblia, e você vai começar a conversar com o Espírito Santo, dizendo, papai querido, eu estou diante do Senhor nessa noite. Eu não quero conversar contigo como um homem que sabe muito da Bíblia, ou como um homem que tem muito estudo, mas eu quero conversar como filho. Pai, me escuta. Às vezes você vai só chorar, às vezes você vai só, sei lá, estar naquele lugar vulnerável à presença de Deus. Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós pouco temos experiências. Se Deus bagunçar o tema da mensagem, não tem problema não. A gente não sabe se relacionar, porque talvez, não sei, eu sei que o seu pastor te ensina, mas talvez é a curiosidade. Eu vou entrar no tema da mensagem agora, é a curiosidade. Eu lembro, pastor, que quando eu aprendi a pescar de mergulho, eu fui com meu tio, e aí meu tio falou assim, ó, Nakaima, a gente vai pescar, os caras pescam diferente, eles pescam de mergulho. E eu falei assim, ó, bora lá, né, eu gostava de pescar de anzol, de rede, e aí tinha um arpão na canoa, tinha uma máscara e uma lanterna. E aí, a primeira pescaria que eu fui, eu fiquei assustado, os caras entrando nas locas, nas pedras, entrando lá embaixo e voltando. Eu falei, não, esse negócio não é pra mim não. Teve um dia que eles foram pescar em um lugar mais tranquilo, e os caras estavam com água na cintura e matando peixe. Eu falei assim, ué, se eles dão conta, eu também dou conta. Aí eu peguei o arpão, peguei a lanterna, peguei a máscara, entrei e comecei a matar peixe. Sabe o que me despertou? Curiosidade. Pastor Marcos Paulo, não sei se vocês conhecem, ele fala que, irmãos, se você quer falar da vida de alguém, fale da vida de Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? Nós precisamos esmiuçar as Escrituras, porque um homem que nasceu de novo é um homem que vive por revelação da palavra de Deus.
é o homem que não deixa as suas crenças antigas, talvez ensinadas pelos seus avós, pelos seus antepassados, ofuscar aquilo que a Bíblia nos ensina como um princípio. Eu aprendi muita coisa com meu pai, com os meus avós, mas tudo aquilo que é contra a Bíblia eu descartei. E aquilo que é bom me fez ser esse homem. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus é o fundamento da igreja. 1 Coríntios 3:11. Jesus é o fundamento da igreja. Ele é a pedra angular, Ele que nos sustenta. Amém? Vocês estão aí, gente? Essa mensagem ela nasceu há mais ou menos uns 4 meses atrás. E eu comecei a pregar muito esse versículo que eu vou ler com você agora. Lucas 9:23. Olha o que o texto diz. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Quem pode dizer amém? Esse texto ele começou a ficar no meu coração, ele começou a penetrar no meu coração de tal forma que eu falei assim: Senhor, eu preciso morrer para as minhas próprias vontades. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, não para mostrar para alguém, mas para mostrar para o Pai. Fazer para o Pai, porque é tudo para Ele, amém? A Bíblia fala em Mateus 6 que eu entro no quarto, e a Bíblia fala que meu Pai que está em secreto me vê. Eu não entro para ver Deus. Se você olhar o texto, você vai ver que você entra para Deus ver você. Então eu comecei a me indignar com algumas coisas, e eu sou pastor, e eu discipulo, eu cuido. Mas a gente percebe muitas das vezes que a nossa medida de entrega ela é muito rasa, pastor. Se a gente entender a proporção da obra de Deus, se a gente entender a proporção daquilo que Deus fez por amor a nós, nós não éramos apenas simplesmente pessoas que ofereciam um pouco que temos, talvez o pouco que resta, a gente ofereceria tudo. Eu sempre oro agradecendo a Deus, e eu sempre falo que quando eu vejo um adolescente, um jovem orando demais, lendo demais, e que a mãe fica em casa assustada, achando que ele está doido, eu dou glória a Deus. Porque nos dias de hoje, muitos de nós, não só jovens e adolescentes, têm perdido a paixão pelas Escrituras, em ser radical. Na era do empreendedorismo, na era do casamento perfeito, eu não sei a aliança jovem aqui, mas lá em Imperatriz, quando acaba a casa, é 6 meses em casa. Tenho que tirar tempo com a esposa. Aí só tem sábado, é? Então a gente começa a deixar de sonhar e de viver os planos de Deus, porque a gente idealiza tudo isso de forma perfeita. Então, no nome de Jesus, nós precisamos morrer para as nossas próprias vontades. Nós precisamos morrer para o estilo de vida velho, para que agora a glória de Deus ela apareça em nós. Para que ela possa brilhar sobre pessoas, mas para que eu possa caminhar de forma sensata, prudente, aonde meu coração, a minha vida, tudo que tem glorifica a Deus. Eu quero entrar num texto com você. Está lá em João capítulo 3, verso 1. Eu quero falar sobre um homem chamado Nicodemos. Quem conhece a história de Nicodemos, levanta a mão. Não dorme não, gente. Vocês estão cansados, né? João 3:1. João capítulo 3, verso 1, diz assim um texto: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Verso 3, em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Presta atenção, Jesus, ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Verso 5, respondeu Jesus:
Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam. Presta atenção, vocês. Gente, presta atenção, isso aqui é muito precioso. Jesus está conversando com quem? Com Nicodemos. Jesus não estava conversando com a multidão. Jesus estava conversando com Nicodemos. Mas você vai entender melhor daqui a pouco. E olha o que Jesus fala, é necessário que vocês nasçam de novo. Presta atenção. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Diga amém. Aleluia. Eu quero que você entenda algo muito rápido aqui. Primeiro, quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos, ele seguia todas as formas práticas da lei de forma certinha, irmãos. Ele era rígido. Ele tinha princípio, ele tinha fundamento, ele conhecia as escrituras, ok? Mas ele era um homem religioso, porque ele acreditava em Deus, mas não que Jesus era o Filho de Deus e que ele era o Redentor. Olha só, se você ler no capítulo 2 de João, você vai perceber que Jesus começou a fazer vários milagres, sim ou não? Jesus purifica o templo, Jesus cura os enfermos, Jesus faz vários milagres. Nicodemos, um fariseu, suspeito eu que ele já estava observando o pastor Jesus, ele vê Jesus fazendo tudo isso, desculpa a expressão, Jesus estava arregaçando com o negócio, Jesus era o cara, chegou curando, expulsando coisas que eles pouco faziam. Nicodemos olha e fala assim, ué, tem algo diferente nesse homem. Só que ele era religioso, ele era um fariseu, um mestre da lei, conhecia o Pentateuco, conhecia a lei de Moisés, de quais salteados. Ele não foi até Jesus no meio da multidão. A Bíblia fala que ele sai durante a noite e vai até Jesus. Primeiro, por que ele vai até Jesus? Porque ele não conhecia Jesus. Tem muita gente, pastor, nessa condição hoje. Conhece a lei, conhece a palavra, mas não conhece Jesus. É difícil. Então, Nicodemos sai curioso, quem é esse homem? Chega até Jesus e pergunta assim, ô moço, como é que você faz esses negócios aí? Não tem como curar, não tem como expulsar demônio, não tem como curar enfermo, se não for por intermédio de Deus. E aí Jesus responde, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Presta atenção. Nicodemos não conseguia ver aquilo que Jesus estava fazendo, porque ele estava com a mente tão fechada para os milagres de Jesus, porque aquilo escandalizava ele que ele não conseguiu perceber. E Jesus fala, olha, você não pode ver se você não nascer de novo. Você não pode ver, você não pode contemplar o que eu estou fazendo, você precisa se despir, você precisa entender que eu sou o Messias, na versão Nakayama atualizada, é eu aqui falando. Então, Nicodemos fica em choque, mas algo me chama a atenção em Nicodemos, curiosidade. Muita gente conhece Jesus de ouvir falar, muita gente conhece Jesus, até lê a Bíblia, até oram, mas estão presos na religiosidade que nos impede de ter uma revelação de quem Deus é. A religiosidade dito que eu posso e que eu não posso. Sabe o que o religioso faz, pastor? Um religioso ele vê poder na obra. O religioso ele vê poder na obra, mas aqueles que nasceram de novo vê poder em Jesus. E Nicodemos não conseguia vislumbrar, Nicodemos não conseguia olhar que Jesus era poderoso, ele fazia aquilo por intermédio do Pai, e ele queria conhecer um pouco mais desse homem. Se você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, verso 9, anote aí para você, depois dessa palavra na célula. Lucas 18, verso 9. A Bíblia conta a história de dois homens, um fariseu e um publicano. A Bíblia fala que o fariseu, olha o que o fariseu fazia, o fariseu era um homem religioso, o fariseu ele subia na sinagoga, o fariseu ele dava o dízimo de tudo que tinha, ele expulsava demônio, ele fazia tudo isso. E o que o fariseu chega? O fariseu chega para Deus e fala assim, Pai,
eu dou dízimo. Pai, eu expulso demônios. Pai, eu jejum 2 vezes por semana. Pai, eu faço. Pai, eu faço. Deus, eu faço tudo isso, eu sou bom. Esse homem religioso que visivelmente não tinha pecados, ok? Todo correto, todo certinho. A Bíblia fala que chega um publicano, pecador. A Bíblia fala que ele não consegue olhar para os céus. E ele fala assim: Senhor, eu não sou digno de olhar para você. Pai, eu sou pecador, me perdoa. Sabe o que a Bíblia fala? Que a oração desse homem subiu aos céus. Mas a oração daquele homem que politicamente era certinho, fazia de tudo, não agradou o coração de Deus. Sabe o que eu compreendo com isso, pastor? Que as minhas obras não são capazes de me justificar. Não é o quanto eu faço, é o quanto eu entrego. Você pode fazer de tudo. Você pode ser um ativista desse evangelho, você pode servir a igreja todos os dias, você pode vir, você pode honrar o pastor, você pode fazer tudo, mas se você não nascer de novo, se você não tiver o coração desse homem publicano, que disse assim: Pai, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Nós vamos viver enganados por nossas obras, mas as obras que de fato justificam as nossas vidas é a obra de Jesus naquela cruz. Aí você vai falar assim: pastor, amanhã eu vou sair da mídia. Não, tá repreendido, viu? Você vai começar a amar Jesus, porque a sua fé vai ser consolidada com as suas obras e vai estar tudo bem. O problema é quando a gente troca as coisas, ok? É quando a gente se acha bom demais. E Deus é perito em quebrar com orgulho, irmãos. Deus é expert em quebrar com orgulho. Deus arranca tudo. Amém? Quem já passou por isso? O processo dói. Presta atenção. No verso 10, ele fala assim: você é mestre e não entende? Eu nem li com vocês, eu vou ler. Olha o que o verso 10 diz. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Tipo assim, como você não entende, Nicodemos? Porque você é muito bom. Tem algum professor aqui? Independente da disciplina, matemática, que dá aula. Dá aula de quê? Curso técnico de enfermagem. Cara, você é enfermeiro e você não sabe, você não está entendendo o que eu estou te explicando. Que o processo é simples, o menino só arrancou a cabeça do dedo. E aí, ele fica assim: mas como? Eu não estou entendendo. Não, eu estou te explicando que é assim que se faz. Jesus derruba, quebra com Nicodemos. Sabe por que Nicodemos não conseguiu entender? Presta atenção, na primeira, quando Jesus corresponde, Jesus fala assim: você não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E depois Jesus fala assim: você não pode entrar se você não nascer da água e do Espírito. Sabe o que aconteceu aqui? Sabe por que Nicodemos não entendeu, pastor? Porque ele se achava perfeito. Nicodemos se achava perfeito, porque o cara era bom, sim ou não, gente? Ele era bom. Ele era chefe, mestre da sinagoga, o cara era incrível. Mas ele não conseguia entender, porque ele não conseguia ver imperfeição nele, pastor. Se essa pergunta fosse para a mulher adúltera, ela tinha entendido? Olha, mulher adúltera, você precisa nascer de novo. Ela tinha pegado de letra. Se essa pergunta fosse para o ladrão da cruz: olha, para você entrar, você precisa nascer de novo. Ele tinha entendido, sim ou não? Sim, ele tinha entendido. Se essa pergunta fosse há 10 anos atrás, para mim eu tinha entendido, porque eu estava podre, lascado no pecado, coberto pelos meus erros. Mas Nicodemos não conseguiu entender, porque Nicodemos não conseguia ver imperfeição nele mesmo. Sabe por que muita gente não nasceu de novo? Porque ela entende que alcançou tudo. Ela entende que já é boa em tudo. Ela vai chegar para o pastor e falar: pastor, eu prego melhor que o senhor. A mensagem do pastor, só um exemplo, viu, pastor? A mensagem do pastor, não gostei do jeito que a pastora conduziu. E a pessoa começa a se achar. Aqui não apareceu ninguém assim ainda não? Se apareceu, fique off. Pastor, eu compreendo que a gente precisa morrer para as nossas próprias vontades, para que de fato haja um novo nascimento. Coloca aquela frasezinha para mim, minha filha. Tem 2 frases aí.
A próxima. Essa aqui é por último. A religião pode nos impedir de termos uma revelação de quem Jesus é. Sabe o que significa revelação no original? Descortinar. E é complicado eu entrar nesse quesito, porque eu vou ter que explicar um pouquinho mais atrás. Mas o que nos separava na antiga aliança eram véus. Ok? Eram cortinas. Ninguém podia adentrar o santo lugar, a não ser se fosse o sacerdote ou sumo sacerdote. Então, cortina nos separava. E a Bíblia fala sobre revelação. Você vai ver essa palavra sendo mencionada. Eu acho que é em Mateus capítulo 16 ou é 17, quando Pedro tem uma revelação. Depois alguém me ajuda aí. Pedro tem uma revelação de quem Jesus é. E essa palavra revelação significa descortinar, remover, descobrir. Então, o que eu quero te dizer com essa frase é que se você não arrancar o véu da religiosidade, que ofusca os seus olhos para que você veja a glória de Jesus, você vai permanecer no mesmo lugar que você está hoje. Ninguém é bom a não ser o Senhor, amém? Ninguém é bom a não ser Jesus. Então nós precisamos... 16, pronto. Pelo menos estou no rumo, né? Falei 16, 17. Nós precisamos morrer para as nossas próprias vontades. Se você olhar João capítulo 2, verso 25, versículos antes, olha o que Jesus fala. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. O João está dizendo assim, olha, Jesus sabe o que está no coração do homem, Jesus conhece o homem. Agora vamos linkar aqui as coisas. Lembra que no texto lá embaixo, Jesus fala para Nicodemos, vocês precisam nascer de novo? Porque ele conhece todos nós, ele conhece eu e você. E ele estava falando não só para Nicodemos, mas para todos aqueles que estavam ali, vocês precisam nascer de novo. Porque se vocês não nascerem de novo, vocês não vão conseguir contemplar a revelação que eu vos trago. Vocês não vão conseguir entender que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês não vão conseguir entender que eu é que ligo vocês ao Pai. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta ser bom naquilo que você faz, que ela é Bíblia, mas não ter uma vida de intimidade a ponto de Jesus te revelar as profundezas do seu coração? Irmãos, ter uma boa oratória é muito fácil. Alguém que estuda, ele consegue ter uma boa oratória. Ele consegue pregar muito bem. Mas sabe o que nós precisamos ter? Uma medida, uma porção do Espírito Santo, porque Ele quem faz. Diga amém. Mas eu quero adiantar. A mente religiosa de Nicodemos não conseguia ver Deus manifesto em Jesus. Diga misericórdia. Tanto que Jesus diz, você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. O processo para o novo nascimento é de morte. Nascer de novo é a oportunidade de fazer diferente, sim ou não? Quem aqui já teve algum parente, ou até você mesmo, que precisou de um milagre para estar aqui hoje? Está na UTI, ou sei lá, o carro passou por cima, mas não machucou nada. E a pessoa fala assim, olha, o pastor Jal nasceu de novo. Nascer de novo é a oportunidade de fazer diferente. Porque a Bíblia fala em Colossenses 2,14 que nós tínhamos escritos de dívidas, mas Ele perdoou naquela cruz por amor a nós. Vocês estão me entendendo, gente? Estou falando muito rápido. Nós precisamos começar a compreender no nome de Jesus que nós temos a oportunidade de fazer diferente. Nós temos a oportunidade de fazer diferente. E nós temos essa oportunidade todos os dias. Todos os dias. É igual aquele propósito que você não consegue cumprir. Faz uma semana. Aí na próxima, não, eu vou começar de novo. Porque vai dar certo agora. E até hoje está aqui, nunca deu certo. Mas com Jesus precisa ser diferente, amém? Senhor, eu vou permanecer. O apóstolo Paulo fala assim, olha, não é que eu já tenha obtido tudo, mas eu prossigo para o alvo. Irmãos, a gente nunca talvez vai conseguir tudo aqui na terra do que nós necessitamos em Deus, porque a Bíblia fala de uma glória vindoura, e nele vai estar consumado. Porque nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, amém? Por que a gente foi salvo? Porque Ele entregou o seu Filho por amor a nós. Por que estamos sendo salvos? Porque é um processo. E por que seremos salvos? Porque Ele está voltando. No último capítulo do meu livro eu falo sobre Maranata. Na verdade, falar sobre evangelismo é ter um clamor Maranata, cuidando, amando pessoas, evangelizando pessoas, amém? Eu falo um pouco sobre Maranata,
Maranata não é uma canção, Maranata é um estilo de vida. Um estilo de vida de uma noiva que se adorna, que se prepara, de uma noiva que entende que está caminhando para um grande dia. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quem foi o último a casar aqui na igreja? Levanta a mão. O último. Foi sua filha, né? Imagine só, como é o nome dele? Nathaniel. O Nathaniel esperando a sua amada. Irmãos, ela se preparou esse tempo todo. O pastor foi em cima, ó, Caba, tu vigia porque a minha filha não... E ela foi se preparando, e ele também, mas imagine só o grande dia. O grande dia é essa expectativa que a igreja perdeu. Sabe por que a igreja perdeu essa expectativa, pastor? Porque ela se entregou para o pecado. Por que a igreja ela perdeu o desejo de subir no altar com Jesus e de estar com Ele no grande dia? É porque a gente se entrega para o pecado. A gente não está mais nem aí. A gente consegue vir para a igreja, Deus me abençoa. Irmãos, vou te dizer uma coisa. Todo mundo que trabalhar, Deus vai abençoar, amém? Agora, eu não sei se você vai ser próspero. Na verdade, eu vou até trocar aqui a minha fala, né? Todo mundo que trabalhar vai conseguir dinheiro. Agora, eu não sei se você vai ser próspero, porque prosperidade não é ter muito dinheiro, não. Prosperidade é ter Deus, irmãos. É ter Deus no pouco, é no muito, não importa, você é próspero. Eu sempre falo, eu como do bom e do melhor e não tenho dinheiro. Tenho sim, Senhor, no nome de Jesus eu recebo. Tenho muito dinheiro. Mas, irmãos, um dia, acontece várias vezes. Vou contar um último dia. Uma vez, eu estava com um amigo meu, Imperatriz, e aí, ele falou assim, Naka, essa churrascaria aqui é top, mas é R$100 o quilo, velho. Eu falei assim, legal. Talvez um dia eu traga a Bianca aí uma vez no ano, minha esposa, né? Aí ele, bora almoçar? Eu, bora. Cheguei lá, irmãos, tinha tudo, frutos do mar, tinha tudo que você pensar. Javali, tinha tudo. Eu não gastei R$1. Sou próspero ou não sou? Eu sou próspero, meu amigo. Amém? Eu poderia aqui contar várias coisas para você. Mas um homem que é próspero é um homem que tem Deus. Diga amém. A religião não pode nos impedir de termos uma revelação de quem Jesus é. Aleluia. Eu quero contar uma história que eu vi Billy Graham contando, dos maiores pregadores da nossa geração, que não está mais em vida. Ele conta a história de um porco. Porque assim, gente, não adianta tentar domesticar um porco, sim ou não? Porque ele não vai ser domesticado. Você já viu alguém criando um porco em casa? Ah, meu porquinho de estimação, ah, meu bichinho. Não, irmãos. Até quando é pequeno ainda vai, né? Mas quando cresce não dá, a gente tem que comer mesmo. Amém? Mas a natureza do porco, ele não muda. Billy Graham fala assim, olha, você pega um porco, você dá banho nele, você veste ele, você coloca ele na sala. Billy Graham fala, você abre a porta, para onde é que ele vai? Para a lama. E ele fala algo interessante, Billy Graham. Nós não podemos imitar Deus. Porque quem imita Deus pode fazer tudo certinho, mas uma hora voltar para suas próprias imundícies. Nós precisamos nascer de novo. Porque somente quem nasceu de novo, somente quem teve esse novo nascimento, vai conseguir permanecer até a volta de Jesus. Vai conseguir permanecer e olhar para Ele. E sabe qual é a minha oração nessa noite, pastor? E eu quero orar com você agora, para eu não esquecer. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Nós vamos orar, amém? Eu vou ler o texto, depois a gente ora. Ezequiel fala de um espírito novo e de um coração novo. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós, e arrancarei de vocês o coração de pedra, e vos abençoarei com o coração de carne. Diga amém. Feche seus olhos onde você está. Espírito Santo, nós queremos reafirmar essa aliança, de que nós nascemos de novo, e eu te peço, Senhor, nessa noite, nos dá um coração novo, nos dá um espírito novo, Senhor, porque nós compreendemos que o maior poder está em Ti, não naquilo que fazemos, mas naquilo que o Senhor fez. Papai querido, eu te peço isso sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos nesse lugar, no nome de Jesus, amém. Diga amém. Glória a Deus. Gente, infelizmente nós não conseguimos ver o Brasil ser hexa, né? Mas todos nós aqui temos sonhos, sim ou não? E eu tenho certeza que ninguém quer morrer antes de realizar os seus sonhos, sim ou não? Quem aqui tem sonhos para realizar ainda? Levanta a mão. Aleluia. Eu tinha um sonho de ver o Brasil sexy, não vou ver, amém? Mas todos nós queremos casar, queremos construir a casa, queremos ter o emprego dos sonhos.
Todos nós temos sonhos. E porque nós temos sonhos, talvez essa pergunta não faz muito sentido. Mas quem aqui quer morrer hoje? Tipo assim, vou morrer. Quero morrer. Irmão, ninguém quer morrer. Por quê? Porque a vida é boa demais. Amém? Viver não é ruim, estar com Deus é melhor ainda. Mas quando se trata da mensagem do nascer de novo, tem muita gente que não vive os sonhos de Deus porque não quer morrer para os seus próprios sonhos. Tem muita gente que não quer morrer para as suas próprias vontades. Tem muita gente que não quer morrer para aquilo que Deus não tem à mão, pastor. Para aquilo que Deus não abençoou. E o novo nascimento, ele vai lhe custar alguma coisa, amém? Vai lhe custar alguma coisa. Nós precisamos abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos, para que eles estejam em Deus agora. E nós consigamos viver tudo aquilo que Ele tem para nós nesse tempo. Amém? Jesus teve que morrer para as suas próprias vontades. Estou caminhando para o fim, amém? Jesus teve que morrer para as suas próprias vontades. João capítulo 6, verso 38. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa precisa ser a nossa oração. Até o próprio Jesus teve que morrer, irmãos. A Bíblia fala que Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele subiu aos céus, está à direita do Pai. Mas a Bíblia fala que Ele foi preparar um lugar para mim e para você, e Ele voltará para nos buscar. Hebreus 9, Ele veio a primeira vez para tirar o pecado de muitos, mas Ele veio a segunda vez para buscar aqueles que o aguardam. Diga amém. Quem aguarda Jesus aqui, levanta a mão. Agora, eu quero saber se você aguarda mesmo. Quem espera uma visita em casa, faz o que, irmãos? Arruma. Primeira coisa que a pessoa faz é lavar o banheiro. Porque é o primeiro lugar que toda visita pede para ir. Onde é o banheiro? Entrou em casa, onde é o banheiro? Sim ou não? A Bíblia fala que Jesus vai voltar. E se a igreja espera por Jesus, por que a casa está bagunçada ainda? Se Ele pode vir a qualquer momento, por que eu estou dormindo? Por que eu estou desligado? Por que eu não estou trabalhando? Porque muitas vezes, viver uma vida de santidade é para conquistar algo, não para se tornar algo. Eu quero te dizer uma coisa, nós caminhamos para agradar o coração de Deus. Ô irmãos, eu não vivo em santidade, eu não faço jejum, eu não oro para minha esposa não, irmãos. Eu faço isso para Deus, para me tornar semelhante a Ele e para consolidar o meu casamento, amém? Você sabia que o fundamento de todos os casamentos não é dinheiro, irmãos, e nem sexo, é Jesus. É Jesus. O pastor sabe muito bem disso, porque me identificou com a história dele, eu me identifiquei com a história dele. Eu nem sei, mas ele falou que passou pelo mesmo processo, né, pastor? Mas, irmão, é Jesus. Se o seu esposo ou a sua esposa ama mais a Deus do que você, ele nunca vai te trair. Amém? Ah, mas minha esposa é radical demais, só anda com o pastor, só anda na igreja. Irmão, abençoa. Amém? Deixa ele estar fazendo as coisas de Deus para Deus. Aleluia. A minha esposa ora demais. Ou é oração, essa oração meio-dia, é hora de fazer o almoço, deixa a sua esposa orar. Agora ajude ela a preparar o almoço antes, amém? Para tu chegar lá e tá tudo bonitinho. Irmãos, existe um processo, existe um caminho. Às vezes não é bom, mas é necessário para que Cristo seja aperfeiçoado em nós. Mateus 26, 39, Jesus ele faz uma oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ok? Jesus pede para passar o cálice. Irmãos, presta atenção. Jesus era 50% homem e 50% Deus, sim ou não? Não, irmão, Jesus era 100% homem e 100% Deus. É uma pegadinha, viu? Jesus, ele sentia dor. Jesus tinha emoções. Você sabia que Jesus suou sangue? E que acontece também conosco isso? Eu esqueci o nomezinho que dá agora, mas tem um nome aí na medicina para isso, quando a pessoa sua sangue.
É quando o seu pico de ansiedade está lá em cima. Aí você fala assim, pastor, Jesus ficou ansioso. Irmãos, quem sabendo que vai morrer não fica ansioso. Não é para morrer não, é com medo. Jesus ficou com medo, irmãos. Se você estudar direitinho a Bíblia, você vai perceber isso. Então ele suou sangue, e ele falou assim, Pai, se possível passa de mim com tudo que seja feito a tua vontade. Lucas 9, 22, é necessário que o Filho do Homem padeça, morra e ressuscite. Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa morrer. Agora conforta ele, você vai nascer de novo. Amém? O novo nascimento é para aqueles que nasceram da água e do Espírito, para aqueles que decidiram se despir da sua natureza pecaminosa, para viver para Deus, aleluia. João capítulo 12, verso 24, o grão de trigo precisa morrer. Rondon é perto de Paragominas, então aqui tudo é agro, né? A terra do agro, Dom Eliseu, Rondon, Paragominas. Mas irmãos, qual é o processo para que uma semente ela possa germinar? Primeiro ela precisa morrer, ok? Então a semente, ela precisa morrer. Morre semente, nasce um brotinho. Morre o broto, nasce uma pequena planta, uma jovem planta. Morre jovem planta, nasce uma árvore que vai dar frutos. Até dar frutos é um processo. E eu quero te fazer uma pergunta, você está preparado para passar pelo processo? Tem 10 anos que eu aceitei Jesus, irmãos. Tem 10 anos, e sonhos que eu orei há 10 anos estão acontecendo hoje, na minha vida. Sabe por que Deus não derramou tudo ainda? Eu digo das bênçãos, porque é o que a gente pede. É porque talvez você não está preparado ainda. Pastor, eu oro para Deus todo dia, me dá um barco, Deus, me dá um barco. Mas Deus sabe que na minha garagem não cabe um barco. Eu tenho certeza que quando eu mudar de casa, pastor, Deus vai me dar um barco. Ele sabe. Fala, Deus, me dá um barquinho, me dá um barquinho. Eu tenho um sonho que resume em... Eu tenho três vontades que resumem um sonho. E eu pregando sobre promessas na Ágape. E aí um amigo meu falou assim, todos os teus sonhos, né, pastor? Eu falei, uma chácara na beira do rio, uma caminhonete e uma lancha. Tá bom. Amém? Gente, é o meu sonho, amém? Então, irmãos, não é pecado sonhar. E deixa eu te falar uma coisa. Deus gosta de fazer as nossas vontades, amém? Quando a nossa vontade não é para o pecado. Ok? Então, você pode pedir ao Pai. Que Pai é esse que pedindo pão vai dar pedra? Ele fala que se nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagine ele. O problema é que a gente não conhece a Bíblia e nem pede direitinho, né, pastor? Se a gente pedir direitinho, irmãos... Irmãos, nós precisamos amar o Senhor. Quer uma receita? Comece por aqui. E aí você fala assim, pastor, você vem aqui e fala que a gente não lê. Eu sei que tem muita gente que lê, irmãos. Amém? Mas tem menos gente que lê do que mais que lê. Isso eu tenho certeza. Porque é uma realidade da igreja brasileira. Mas se nessa igreja todo mundo lê a Bíblia certinho, aleluia. Porque lá na Ágape não, irmãos. Lá tem uns crentinhos, viu? Quando dá 9 horas da noite, todo mundo quer ir embora. Aí o pastor fala assim, irmão, você não vai embora hoje não. O culto vai até 9h30, viu? É o culto de missa. Não, como é que o pastor fala? O pastor Jânio tem uma expressãozinha. Que é como se fosse a missa, né? Que é o último culto. São 3 cultos. Um 10, um 5 e um 7h30. E esse último culto é o culto que geralmente são as pessoas que só passam pela igreja para pegar a bênção, né? É os crentes de missa, lembrei a expressão, crente de missa. Mas, irmãos, nós precisamos nos dedicar nos ensinos da palavra, amém? É difícil, irmãos, é difícil. Agora, disciplina. Quem aqui é empreendedor? Levanta a mão. Agora eu quero fazer você lembrar do seu começo. Como é que era o seu começo? Irmãos, se eu der o microfone para todos vocês que levantaram a mão, todos vão ter um começo bem pequeno, bem difícil. Amém? Sim ou não? Aí você olha e sorri. Eita, naquele tempo, eu só tinha uma máquina, eu só tinha isso. Geralmente os social media naquela época só tinha um celular, eu só tinha um Motorola, e eu batia foto. Irmãos,
são os pequenos começos. E a Bíblia fala sobre isso em Zacarias. Eu acho que não lembro agora o versículo. Estou ruim de Bíblia hoje. Mas a Bíblia fala sobre os pequenos começos, amém? Zacarias. Nós precisamos valorizar os pequenos começos, aleluia. Agora, nós precisamos, voltando para a palavra, nós precisamos nascer de novo, amém? A vontade de Deus foi consumada em Jesus mediante a sua morte e ressurreição. Você sabia que só a cruz por si só ela não tem poder? Pastor, que heresia é essa sendo gravado? Irmãos, se Jesus só tivesse morrido, sabe o que tornou poderoso a morte de Jesus? A ressurreição. Porque o nosso Deus é vivo, não é um Deus morto. A cruz é o processo, ok? E esse processo requer morte, mas essa morte também, irmãos, é a ressurreição. A Bíblia fala que nós fomos sepultados com eles, mas, irmãos, nós fomos revivificados com ele. Nós revivemos com ele, nós estamos vivos porque o nosso Deus é vivo e ele morreu por nós. Amém? Você não serve a um Deus morto. E eu quero te desafiar. Eu vi um homem de Deus falando isso, um homem chamado Luca Martini, um grande evangelista da nação. E ele fala assim, olha, quando no evangelismo as pessoas te perguntarem, ou no seu dia a dia, que Jesus vive, e ela te pedir uma prova, você vai dizer para ela, olhe para mim. Vocês entenderam? Se Jesus vive, irmãos, e as pessoas pedirem prova de que ele vive, você vai falar assim, olha para a minha vida. Olhe para a minha vida. Vocês entenderam? Sabe por quê? Porque você é a prova de que o nosso Deus ele é real e ele pode alterar a vida de pessoas. O pastor Jal contou no acampe que os amigos deles ficaram impressionados, porque eles conheciam um Jal, não era nem pastor ainda. E agora conheceram o pastor Jal. E sabe o que isso testifica? Que Jesus vive porque alterou a vida do pastor, que nem era pastor ainda. As pessoas vão olhar para você e falar assim, rapaz, mas aquele fulano que bebia, se prostituía, agora anda com a Bíblia debaixo do braço. É um homem íntegro, justo, reto. Isso é porque Jesus ele vive e ele pode mudar a vida de homens que se jogam na presença dele, quebrantados e arrependidos, perdão, e que nasceram de novo. Diga amém. Estou terminando. 1 Pedro 1:23. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, a qual é viva e poderosa por toda a eternidade. Ok? A Bíblia fala que nós somos regenerados. Então há sim uma solução para mim e para você, a regeneração. Apocalipse 21:5, a Bíblia fala que Deus faz nova todas as coisas. Então nós temos a oportunidade nessa noite de darmos um passo de fé. E se você nasceu de novo, a gente vai confirmar essa oração. Mas se você entendeu essa mensagem que não nasceu de novo, a gente também vai orar por você. Amém? Selando e crendo que Deus pode fazer todas as coisas. Curve sua cabeça onde você está agora. Feche seus olhos no nome de Jesus. Começa a pensar nessa mensagem. Começa a pensar nessa mensagem. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Será se você nasceu de novo, de fato? E eu me incluo também nessa pergunta. Se você entende que não nasceu de novo, e você quer dar um passo para esse novo nascimento, eu quero que você comece a ficar de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Só você que entende. Você que já é nascido, amém, fica sentadinho aí. Mas você que entende que precisa nascer de novo, vá ficando de pé, feche seus olhos e comece a orar. Pedindo perdão para Jesus. Fala assim, Pai, por muito tempo eu perdi, caminhando pelas minhas próprias vontades, pelos meus próprios caminhos. Mas hoje, Senhor, eu renovo a minha aliança contigo, porque eu entendi que eu preciso nascer de novo, no nome de Jesus. Deus está nos dando a oportunidade de fazermos diferente, amém? E você que entendeu que já nasceu de novo, a gente vai fazer uma oração. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Como disse o pastor Donato, por meio de dúvida a gente vai orar para selar tudo isso, amém? Então vai ficando de pé no seu lugar.
Feche seus olhos, comece a orar comigo. Papai querido, pela autoridade que há no Teu nome, nós queremos, meu Deus, reafirmar a aliança que um dia fizemos contigo. Meu Deus, nós nascemos de novo, declaramos isso para o inferno, para as nossas almas, que em Ti nós obtivemos um novo nascimento. E hoje, Senhor, nós somos novas pessoas. Homens que sim, precisam mudar em algumas coisas, que ainda existem alguns resquícios de religiosidade. Mas, Senhor, homens quebrantados e arrependidos diante da Tua presença. Senhor, altera o que precisa ser alterado em nós. Muda o que precisa ser mudado em nós. Eu quero declarar o fruto do Teu Espírito sobre nós. Gálatas 5:22. Eu quero declarar, Senhor, que nós teremos o Teu caráter, os Teus atributos, nós seremos como o Senhor é. Senhor, muda as nossas vidas no nome poderoso de Jesus. No nome de Jesus. Com os olhos fechados, como você está, tem alguém nesse lugar que quer renovar o seu voto com Jesus? Renovar a sua aliança com Ele? Sai do seu lugar que eu quero orar por você no nome de Jesus. Se tem alguém, vem aqui ou levante uma das suas mãos, amém? Aleluia. Espírito Santo, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom. Papai querido, obrigado porque as Tuas misericórdias nos alcançou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom e o Senhor é o cabeça da igreja. Obrigado porque o Senhor faz, o Senhor opera milagres. Nós somos gratos a Ti, Espírito Santo. E Jesus, a minha oração é para que o Senhor esteja conosco todos os dias, assim como a Tua palavra diz. E Jesus, eu te peço, faz outra vez em nós. Nós te amamos e amamos a Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Se você queria aplaudir o Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Chamar aqui o pastor para orar. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Uma das coisas, pode ficar em pé, hoje a orar. Uma das coisas que nós não podemos deixar no meio dessa caminhada, irmãos, é termos o nosso coração, deixar o nosso coração se orgulhar. Nicodemos, um homem extraordinariamente conhecedor, mestre, mas ele só precisava dar um passo a Jesus, amém? Então, no meio da nossa caminhada, todas as vezes que tivermos a oportunidade de dar um passo, reconheça dentro de você, procure o seu líder, o seu pastor num culto como esse, não deixe as oportunidades passar. Se Nicodemos tivesse dado uma oportunidade, a história dele era outra, amém, irmãos? Então não deixe as oportunidades passar, em nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Então, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Nakayama, dessa equipe, por esses 3 dias, agradecer cada um, amém, que esteve naquele acampe, que abençoou, grato a Deus. Terça-feira estaremos aqui para louvor e glória do Teu nome. Se tem alguém, irmãos, que quer tomar uma decisão em Jesus, no final do culto nos procure, tá bom? Quem quiser fazer sua inscrição, procure o Gustavo, o John, tá bom? E já faça sua inscrição, amém? Levante suas mãos para o alto. Você que está em casa, que Deus eterno lhe abençoe. Tome essa decisão, coloque seu nome, o seu número, nós vamos entrar em contato com você também em nome de Jesus. Papai de amor, obrigado por essa palavra. Senhor, através do novo nascimento, nós começamos a ser outras pessoas. Deus, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, que nós nunca possamos nos esquecer. Nunca, nunca, Senhor. Meu Deus, nós queremos nos entregar cada dia por inteiro a Ti. Deus, eu quero declarar nessa semana, uma semana abençoada. Meu Deus, uma semana que seja divisores de água na vida de pessoas. Eu quero declarar que portas abertas. Eu quero declarar curas, milagres, transformação. Eu quero declarar, Senhor, que sejamos bênção na vida de outras pessoas, no nosso trabalho, na escola, em qualquer lugar que formos, passarmos, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que a doces consolações do Teu Espírito, meu Deus, seja derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, no nome poderoso de Jesus.
Leve nós agora para nossas casas. Levante suas mãos para suas casas aí e diga: Senhor, eu abençoo a minha casa, eu abençoo o meu lar. Vá declarando, diga: Senhor, quando eu chegar naquele lugar, meu Deus, a tua presença já reina. Ali é o cantinho do céu, lugar de intimidade, lugar de crescimento. No nome de Jesus, Pai, proteja as nossas casas. Livra-nós de todo tipo de doença, de toda morte, todo espírito da morte, no nome de Jesus, Pai. E que tua graça, que teu favor esteja também nas nossas casas, no nosso trabalho. No nome poderoso de Jesus, a ida do pastor Nakayama, Senhor, até Marabá, de Marabá até Imperatriz, que o Senhor os conduza, livra de todo acidente e incidente. Eu quero orar, Senhor, pelo aquele sonho daquele homem. Deus, em nome de Jesus, se é alguém próximo, alguém longe, alguém distante, Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de acidente, de morte, no nome de Jesus, Pai. Guarde os nossos, no nome poderoso de Jesus. No nome de Jesus, aplauda o Senhor bem forte, que Ele merece. Você não vai sair desse lugar, irmãos, enquanto não falar pelo menos com 10 pessoas, amém? Deixa a porta aberta aí, vai contando, em nome de Jesus.